Continuando a percorrer nosso caminho pela teoria do conhecimento da filosofia moderna, eu trouxe o pai do empirismo hoje. Vem comigo que a gente vai falar de. Muito bem, estamos falando de John Locke, o médico, o conselheiro político, o pai do liberalismo, o principal representante do empirismo, um inglês que viveu entre 1632 e 1704. Eu falei que ele era o pai do empirismo, na verdade ele é um dos principais representantes, ou o principal representante da corrente empirista, não é o mais doidão. O mais doidão é o David Hume, que vem aí nos próximos vídeos, mas ele é o pai do liberalismo. Não estou falando liberalismo econômico, cujo pai é Adam Smith. Eu estou falando do liberalismo, tá? Do contrato social liberal. Mas isso é um assunto para política, fica para um outro vídeo sobre Titio John. Hoje a gente vai falar da teoria do conhecimento. Ele é um empirista que critica a noção de ideias inatas. John propõe a teoria da tábula rasa. Nós nascemos uma folha em branco e vamos sendo carimbados durante a vida pelas nossas experiências. E aí, quando acontece alguma coisa parecida, a gente busca lá esse carimbo. Opa, já aconteceu, vou ter a mesma posição, vou tentar agir da mesma forma, tá? Então, nós não nascemos com nenhuma ideia inata. Ele é contra o inatismo. O conhecimento vai começar na experiência sensível, na experiência dos nossos sentidos. Ele vai distinguir duas fontes possíveis para as nossas ideias, ou elas vêm da sensação, ou elas vêm da reflexão. Vamos entender essa postura lockeana. A sensação. A sensação resulta de um estímulo externo. Alguma coisa acontece que nos causa uma sensação, nos atinge, né? Nos causa uma sensação, e aí vai modificar a nossa mente. Queimei a mão, senti dor. Tá frio, vou pôr casaco. A mente pensa, tem que pôr casaco para se aquecer, né? Alguém me bate, eu fico com raiva diante do sentimento de dor, tá? Pela sensação a gente vai perceber as coisas ao redor e se as qualidades que essas coisas vão produzir em nós. Algumas qualidades, elas são primárias, são muito objetivas, as coisas já têm essas qualidades, tá? Então, extensão, configuração, numeração. Vou pegar minha caixinha de canetas aqui, tá? Eu sei, olhando assim quantas canetas tem, eu posso contar o tamanho das canetas. Umas são maiores, outras são menores. Umas são azuis, apesar que cor não faz parte, né? Da configuração, uma mais magrelinha, outra é de apertar. Já está dado nela essas qualidades primárias. Mas existem as qualidades secundárias e isso muda de pessoa para pessoa, porque é subjetivo, é relativo, tá? Então o cor, a cor, o som, o cheiro, o sabor das coisas. Por isso tem gente que gosta de determinadas coisas e outras não, tá? Então vamos pegar as canetinhas novamente. Isso para mim é um azul claro, né? Isso aqui a pessoa que vendeu jurou que era verde. Para mim isso aqui é um amarelo. Amarelo. Mas é verde, ó. Tá vendo? Vai que a pessoa viu amarelo. E eu não tô falando de daltônico, eu tô falando de noção. Eu lembro quando eu era pequena, tinha um brinquedo chamado. Agora eu vou denunciar absurdamente a minha velhice. Mas tinha um brinquedo chamado Pogobol, que a gente pulava. E eu quebrei o braço, né? Mas isso é só um detalhe. E ele vinha nas cores roxa e verde e amarelo e para mim laranja. Para algumas pessoas amarelo e vermelho. Para mim aquela bola era laranja, ninguém tira da minha cabeça que era laranja. Outras pessoas lá falavam: "Nossa, o seu é amarelo e vermelho". Eu falava: "Não, amarelo e laranja". Porque a percepção é diferente, é subjetiva, tá? Então essas são as coisas que nós escolhemos pela sensação. Mas também existe a reflexão aí no processo de conhecimento, tá? No processo de formação de ideias. E a reflexão, ela é uma coisa que se processa internamente no indivíduo. É a percepção que a alma tem daquilo que nela ocorre. Então foi como eu disse. Por exemplo, alguém me dá um beijo. Eu tenho uma sensação, né? Um arrepio, um geladinho, enfim. O prazer, ele é a reflexão daquela sensação. Sentir aquele arrepio, aquele geladinho me causa prazer.
Então, toda vez que eu receber um beijo, se eu gostar da pessoa e for um beijo que eu goste, né? Não for um beijo roubado, não for um beijo de Judas, né? Eu vou, minha alma vai atentar para aquela sensação e falar, isso aí é prazeroso. A dor, a mesma coisa, a gente tem uma sensação, encontro extremamente corporal, né? Bate nas minhas células, elas se chocam, e aí aquela sensação eu vou entender como dor. A sensação de receber honrarias, né? De ficar feliz diante de algumas honrarias, eu vou entender como poder. Mas isso tudo é a minha alma refletindo a partir das sensações que ocorrem externamente, um processo interno de reflexão da minha mente. E para terminar, Locke, como todo mundo nessa época fala de Deus, eu já falei isso quando eu dei a aula sobre Descartes aqui, né? Quando eu fiz o vídeo de Descartes, todo mundo fala de Deus. E a concepção de Deus também vai estar presente na obra de John Locke. Lembrando vocês que a gente está falando do modernismo, acabamos de sair da Idade Moderna, ou da Idade Média. A influência é muito grande, tá? Governos absolutistas, aqui a gente vai começar a pensar no iluminismo, né? O Locke é um iluminista. Para Locke, Deus pode ser provado, só que a posteriori, tá? Já para os racionalistas, Deus estava a priori. Deus já existia, concebido. Eu concebo Deus como a força motora, motriz, como presente no universo, como o principal que faz a ligação entre mente e corpo. Ele vai dizer que não, que Deus pode ser provado sim, mas a posteriori, por causa da razão de efeito, causa e efeito, né? Considerando o mundo que nos proporciona as experiências pelas quais a gente aprende, a gente chega a uma prova válida da existência de Deus. Porque se o mundo existe e proporciona essas experiências, alguém deve tê-lo criado. Então, depois que eu experimento, eu percebo alguém criou. Isso que eu estou experimentando. Alguém quem? Deus. Então é a posteriori e não a priori. Lembrando esses conceitozinhos que são importantes, gente, toda vez que a gente falar em a priori, racional, já está em você, você não precisou de uma experiência para entender aquilo. A posteriori, sempre após a experiência, tá? A gente ainda tem mais dois empiristas para serem falados aqui. George Berkeley e o doidão do David Hume, que eu já citei aqui, que é o empirista master, né? É o extremista do empirismo. E a gente vai falar deles mais pra frente. Então, fiquem com esses dois por enquanto. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários, faço questão de responder. Curte, compartilha. E se curtiu bastante, se inscreve, ativa o sininho para você receber as próximas aulas. Obrigadão, até a próxima.